Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Dr. Arnone é médico, otorrino, e estava aqui me contando que tem 4 especialidades, né, doutor? Sim. E uma delas é sobre neurociência. Ele é escritor de 2 livros que estão lá no Amazon, Sim. Né, doutor? Sim. E ele hoje veio contar aqui para nós um pouco sobre os caminhos da mente. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu sei que o doutor teve lá fez os caminhos, falar em caminhos da mente, Sim. o doutor esteve lá pelos caminhos de Compostela, de Santiago de Compostela, né? Sim. Vivendo essa experiência. E conta para nós como que o senhor, que te levou a estudar a mente, neurociência, e que é um aprendizado que tanto nos edifica, né? Sim. Que faz tanta diferença nas nossas vidas. Entender um pouco mais como funciona essa máquina. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite. Nós que agradecemos. Estou assim, uma muito honra para nós. Estar aqui no Be Happy, né? É. Com a Daisy, né? E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão dos caminhos que a gente tem na vida diária, né? Porque a nossa vida diária é feita de caminhos, de escolhas, né? E um dos caminhos que eu fiz, né, e que impactou bastante também foi o caminho de Compostela, na Espanha, né? Eu fiz ele junto com um amigo, o Moisés Rossi, e a gente caminhou durante 44 dias, né? Com nós dois, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, às vezes com outros peregrinos, né? E ali a gente foi um momento assim de reflexão. Quantas horas por dia vocês caminham? A gente caminhava, a gente normalmente acordava aí pelas 4 horas da manhã, né? É escuro, a Espanha amanhece lá no período que nós estivemos lá, que foi em abril, amanhece em torno de 8, assim que o dia começa a clarear. Uau. Então a gente saía com umas lanternas, né? Via a lua ainda, né? E às vezes os caminhos eram iluminados, são trilhas, né? Às vezes eram iluminados até pela lua cheia. A gente pegou a lua cheia, né? Que no campo a gente que lindo, não precisava luz, mas a gente tinha uma luz. Então a gente levantava e caminhava até mais ou menos 4, 5 da tarde, em torno de 25 a 30 quilômetros, né? E íamos indo, né? Conversando, às vezes nós dois, às vezes um atrás do outro, às vezes encontrávamos lá tem peregrinos do mundo inteiro, né? E então a gente, às vezes, trocava um portunhol, às vezes trocava um inglês, às vezes trocava gestos, né? Umas mímicas. Umas mímicas, e íamos se entendendo. Então foi uma experiência muito bacana, foi em torno de... A gente foi da França, né, do sul da França, a gente fez o caminho, digamos assim, mais tradicional. Lá tem vários caminhos, né, que levam a Compostela, em torno de 40 caminhos, né, que vêm de diversas partes do mundo. Mas a gente fez o caminho mais tradicional, que vem do sul da França, né? E aí ele passa pelo nordeste da Espanha e vai até Compostela. Em Compostela, até Compostela foi em torno de 890, 880 quilômetros. E aí a gente queria ir até, porque o Santiago, ele não... Vocês caminharam 890 quilômetros? Até Compostela. Caminhamos 880, 890. Tem diploma, a gente recebe diploma. Né? E depois a gente resolveu daí até o litoral, mais 110 quilômetros, né? Porque o Santiago, que é o apóstolo de Cristo, que fez aquele caminho, quer dizer, que foi a inspiração do caminho, né? Ele foi ele veio do litoral, né? Que é Finisterra, que é uma cidade. Então a gente fez mais 100 e poucos. No total deu aproximadamente 1.000 quilômetros durante 44 dias. E Finisterra
é uma cidade que tem lá, bem no litoral, muito bonita, uma cidade relativamente pequena, mas se acreditava antigamente que lá era o fim do mundo, por isso que é Finisterra, né? Olha! Porque é a parte mais ao oeste da Europa, né? Então é impressionante, a gente chega lá, tem vamos dizer, uma península, né? Uns precipícios, umas pedras, daí você, de alto, em torno, eu acredito que uns 300, 400 metros, e você vê todo um contorno do mar, né? Nós chegamos lá, tivemos a sorte, chegamos lá num dia que estava bem limpo, e parece mesmo que o mar termina ali, que o mundo termina ali, porque você não vê mais nada, né? Não tem nada. E aí a gente ficou sabendo das histórias, né? Que antigamente o pessoal como pegava os navios, né? Para vir se aventurar no mar, a família ali chorava porque eles acreditavam que eles caíam no precipício. E desaparecia daí. Desapareciam, e muita gente não voltava, né? Não voltava. Então foi uma experiência assim histórica, uma experiência, vamos dizer, espiritual, uma experiência de você de conversar. As pessoas conversam muito, né? É uma coisa assim que também é diferente, né? É uma troca de experiência. Hoje nós estamos... ontem eu fui caminhar aqui em Santa Catarina, lá em Bombinhas, que tem uma trilha lá. E nessa trilha, a trilha do Morro dos Macacos, muito bonita, que vê... Ah, eu já fiz. Já fez? Pois é. Então, várias pessoas fazem aquilo aí. Então, é impressionante como... Aí você passa na rua pelas pessoas, você passa em qualquer... Às vezes as pessoas não têm cumprimento, nada. Mas na trilha todo mundo tem cumprimento, né? Porque parece que tem uma cumplicidade, assim, das pessoas que estão fazendo aquela trilha, que é um desafio, né? E no caminho de Compostela... também é assim, né? As pessoas se aproximam mais, porque é um desafio, você não sabe, você tem algumas dúvidas se você vai poder continuar no outro dia. Uau! Né? E isso é até um insight assim, que a gente teve, porque Jesus Cristo dizia, né? Você tem que viver um dia de cada vez. Né? É isso mesmo. Um dia de cada vez. Então, a gente... não sabia, né? A gente via pessoas que às vezes tinham que desistir devido a problemas musculares ou até calos, né? A gente viu pessoas... Só se tem o hoje, né? Só se tem o hoje. Então, cada dia a gente ia pensando que o outro dia era diferente, né? Então, é uma experiência assim muito... E vocês acordavam às 4 da manhã, tomavam café, alguma coisa? Sim, a gente porque 4 da manhã não tem nada aberto para tomar café, né? Pois é. Então, o que a gente fazia? No dia anterior, a gente comprava alguma coisa para tomar um café cedo. E era acampado que vocês ficavam? Não, a gente ficava em pequenos hotéis ou albergues, né? A gente ficava ali, né? Aí comprava alguma coisa para comer antes de sair? Antes de sair. Saía, não tinha ninguém para receber, só encostava a porta e ia embora, né? Pagava antes, né? E ia embora. Assim, todo mundo faz isso lá. Sim, sim. Porque esse é o propósito, né? De estar lá, né? O pessoal, eles saem muito cedo, assim, a maioria, né? Mas nós saímos, eu acho que nós éramos os campeões para sair cedo. Porque a gente levantava, porque a gente não queria, digamos assim, não queria ter muita pressa. Né? Entendi. Muita pressa. E às vezes a gente via pessoas com muita pressa lá, fazendo quase que uma competição, assim, né? E nós até... A competição era interior. E nós até ríamos, porque a gente saía, digamos, 4h30, 4:45 da manhã, e a gente vai conhecendo as pessoas, né? Desde o início, não são todos que fazem todo o caminho, mas tem alguns que fazem, você vai se encontrando na cidade, nos albergues e tal. E quando era aí pelas 10 da manhã, por aí, eles começavam a passar de nós. Né? Começavam a passar porque nós caminhávamos mais devagar. Mais devagar, né? Mas às vezes as pessoas aceleravam bastante, né? Então, para nós era mais assim, um propósito, né? De ficar assim, mais tranquilo, né?
parava, olhava a paisagem, entrava nas igrejas, tem muitas igrejas no caminho, né? Ermitas, né? Ermitas são tipo assim, antigamente existia locais tipo onde os monges, né, faziam orações, só viviam ali fazendo orações. Então são ermitas, não tem janela, não tem nada. Então hoje ainda tem algumas ermitas que tem monges lá dentro, mas são a minoria. Mas tem muitas durante o caminho. Você não caminha 2, 3 quilômetros sem encontrar uma igreja, né, uma ermita, né, ou uma referência religiosa. De tantos que tem no caminho. De tantos que tem. Você não é... E tem pessoas que fazem várias vezes o caminho porque não é quase que impossível você ver tudo que você passa, né? Quase que impossível. Então você vai escolhendo. O Rossi, né, que a gente fez junto, ele já tinha feito o caminho uma vez. E mesmo assim, muitas coisas... Foi novidade para ele. Muitas novidades. E aí tem até uma curiosidade. Nós encontramos um rapaz lá da Espanha que estava fazendo o caminho junto conosco. Junto conosco, não, a gente se encontrava muito, né? Era um espanhol. E às vezes na janta, né, no final da tarde e tal, ou no café da manhã, que a gente se encontrava em algum como é que chama? Algum local lá para fazer o café. A gente notava que ele sabia onde que tinha tal lugar, quantos quilômetros ficava, como que era o caminho. Assim. Ele era experiente no caminho. Era muito experiente. Aí lá pelo meio do caminho, a gente já estava mais amigo, né? Eu perguntei para ele, escuta, mas me explica como é que você conhece tanto o caminho, né? E tudo que ele falava a gente encontrava para frente, né? Como é que você conhece? E falando num portunhol, né? Porque ele era um espanhol, daí nós estávamos, eu, o Rossi e ele disse assim, não, 47 vezes eu já fiz o caminho. Aí o Rossi disse para ele assim, não, eu acho que tu entendeu mal, não é a tua idade, é quantas vezes? Ele, não, entendi muito bem, eu realmente fiz 47 vezes. Ele estava fazendo a 47ª vez. Uau. E aí a gente perguntou para ele, tá, mas então explica, né? Por quê, né? Porque 47 vezes é uma coisa, né, quase inacreditável, né? E ele? Daí ele disse assim, olha, então eu vou contar a história para vocês. Primeira vez que eu fiz o caminho, eu fiz uma promessa para Santiago de que se eu ganhasse na loteria, eu faria todos os anos caminho. Daí ele tirou do bolso o celular, mostrou o bilhete que ele tinha ganho 500 mil euros na loteria. Né? 500 mil euros, há uns anos atrás, né? Vários anos atrás. Aí a gente começou a rir, dizendo, a gente não sabia que além de fortalecer o espírito, você pode ficar rico também no caminho. Você pode ficar... E aí ele contou mais alguns detalhes, né? De como ele fazia. Então ele disse, olha, eu depois que tive a sorte de ganhar, eu tinha prometido que eu ia caminhar todos os anos, mas como eu gostei tantas vezes, eu faço 2 vezes por ano. Nossa, ele foi além. Ele foi além, às vezes fala. E eu disse, tá, mas e o que você consegue com isso? Ele disse, olha, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos e tal, minha esposa não gosta muito de caminhar, mas eu, como já, digamos, estou mais tranquilo do ponto de vista financeiro, eu conheço o meu dia a dia é conhecer pessoas como vocês, conversar, né? Ler, eu gosto de ler durante o caminho e tal, meditar. Então, foi uma coisa assim bem estranha, não estranha, inusitada. Inusitada, né? Então, essas coisas a gente conhece. E às vezes você está caminhando. Muitas vezes a gente caminhava junto, porque às vezes a trilha é muito estreita, né? Então tem que caminhar atrás, não pode caminhar do lado, né? E às vezes dá para caminhar do lado. Mas às vezes você caminha sozinho, né? Passa 1, 2, 3 horas caminhando sozinho. Eu levei o celular para escutar a música, praticamente não usei para escutar, porque a gente estava mais, digamos assim, vendo o que estava se passando, porque ali
bom, eu costumo dizer que é um flash da humanidade que passa por você. Aquele caminho é um caminho assim de muita tradição. Ali as pessoas vinham de Jerusalém, né, para ir para Compostela. Os romanos, né, os peregrinos, quando começou essa inspiração de Santiago, né? Então tem muitas igrejas, muitos vilarejos, né, paisagens muito bonitas, né? E as igrejas, às vezes você entra, é inacreditável, você vê igrejas pequenas muito bonitas e você fica pensando assim, mas como que o pessoal naquela época fazia isso, né? E fazia. Castelos, né? Que louco, né? Castelos, a gente viu assim, vamos dizer, castelos assim que eles construíam para se proteger, né? Porque havia guerras também na época, né? Castelos assim inacreditáveis, né? A gente entrava dentro para ver, né? Então é uma experiência boa, assim, né? E bacana. você vai se adaptando eu digo assim, às mudanças, né? Porque nem tudo acontece como você planeja, né? Às vezes a gente planejava alguma coisa e acontecia outra, né? Por exemplo, quando a gente chegou lá, era primavera. Era para ser primavera, né? Porque era abril, né? Era para ser primavera. A gente escolheu essa data devido à estação, para pegar um clima melhor, né? E chegamos lá, a primavera não tinha vindo ainda. Era inverno ainda, né? E tinha neve. Você vê como é que a gente não está no controle de nada. Exatamente. Ali foi, eu acho que a primeira lição, né? Que assim, nem tudo que você planeja dá certo. Às vezes você tem que se adaptar ao que está aí e tentar crescer com aquilo ali, né? Então a gente fez a primeira etapa, por exemplo, do caminho na neve, né? Uau. Na neve. E ali a gente foi aprendendo, né? A se moldar aquelas coisas que digamos, porque é difícil, às vezes, se entrar no cérebro, às vezes o cérebro não quer aceitar a mudança, né? Mas a gente tinha que se adaptar. É a zona de conforto, né? Ele se agarra ali, né? Tinha que se adaptar. Então que é um instinto de sobrevivência até, né? Porque ele acha que aquela situação desconhecida para ele acende um alerta, perigo, você vai morrer, né? É isso aí, é o medo, né? O medo ele é muito importante, né? Porque ele foi o que nos trouxe até aqui, né? Porque senão a gente não tinha passado lá na época do Homem das Cavernas, tinha animais muito maiores. Então, o medo fez com que as pessoas... É meu marido que fala, né? O medo que nos mantém vivos. Exatamente, que as pessoas precisam se defender, né? E, às vezes, isso pode atrapalhar um pouco. Exato. Né? Pode atrapalhar um pouco, porque, às vezes, você... Quando foge do nosso governo, né? Você, como é que se chama? Você hipervaloriza o medo, né? Então, eu acho que é claro, você tem que ter medo, mas você não pode ter medo do medo. É que eu digo, né? Que tudo aquilo que a gente não domina está nos dominando, né? A gente precisa ter governos sobre a gente, né? E aí, quando você perde esse governo, o medo ganha o governo e daí acabou, né? E tem uma outra história muito interessante também. Tem várias, mas eu vou contar, não posso contar todas, né? Mas tem uma que também ficou guardada. Era mais ou menos umas 4:30 da manhã, mais ou menos, escuro, tudo, era noite ainda, né? Noite. E nós estávamos no meio do mato, assim, não, era um mato, né? Na trilha, né? E a gente viu assim, acho que eram uns 50 metros, era uma trilha que ela estava reta, assim, né? Uns 50 metros... A gente tinha uma lanterna, né? Eu tinha uma lanterna que eu focava mais para longe e ele uma lanterna que focava mais para perto, para a gente ver os sinais, assim, né? E aí eu olhei e disse assim, Rossi, mas aquilo lá não é um vulto? E ele olhou e disse, acho que é. E aí? Acho que é. Mas não tinha saída, voltar não dava, né? E vamos se aproximar. Quanto mais nós nos aproximamos, aí diminuímos o passo, né? Vamos ver se esse vulto some daí. Ver se esse vulto some daí, né? E era meio branco. Nossa. Meio branco. Com a luz ele refletia meio branco. Aí nós fomos chegando e cada vez mais perto, devagar, e vimos que realmente era um vulto, era uma pessoa.
Mas 4:30 da manhã, uma pessoa parada aqui no meio desse mato, né? Peregrino, às vezes peregrino, né? 4:30 da manhã sozinho é meio difícil. Mas fomos entrando, aí quando quase assim pertinho, assim uns 10 metros, começamos a ver que era uma freira. Era uma freira. Assim que ela estava com vestida que dava para reconhecer. Ela não estava com o hábito, mas dava para reconhecer pelo véu e tal, que era uma freira. Aí nós chegamos e ela nos olhou, era uma senhora. Essa senhora, ela tinha, seguramente era mais velha que nós, ela deveria ter uns, eu nunca não perguntei a idade dela, mas provavelmente mais de 75 anos, assim, né? E eu perguntei, o que a senhora está fazendo aqui, né? E ela disse, aqui, ó, vejam aqui, ela estava com uma luzinha bem pequena, tem uma bifurcação, e não tinha sinais qual era, para onde ir. Para onde ir. E ela, então, eu estou esperando alguém chegar para ver... Saber para onde eu vou. Para ver para onde eu vou. Aquele mineiro, né? Um cotô para onde eu vou. Exatamente. Aí nós fomos, e realmente não tinha sinais, porque às vezes o caminho é muito bem sinalizado, mas às vezes é difícil, né? Aí nós procuramos um pouquinho com a luz melhor e tal, não achamos e tal. E aí eu disse para o então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou 30 metros para cá e você vai 30 metros para lá e dá uma olhada, ver se aparece sinal. De repente ele gritou lá, tá aqui o sinal. Aí fomos para lá. E interessante, isso foi uma outro aprendizado que a gente teve lá, porque um lado descia e o outro subia, né? E, na verdade, vamos colocar assim, 90% das vezes... Era subida. E então a gente começou a pensar, isso aí talvez... E quando a gente ficava em dúvida, não, é a subida. Então, assim, a gente trouxe para cá vamos dizer, um insight, né? A gente subir e descer, é melhor subir. Melhor subir, né? Porque a subida, geralmente, ela é quando dá na vida, no teu dia a dia, né? Quando você... requer mais esforço. Mais esforço, né? Mas geralmente está no caminho certo. É o caminho certo. No caminho certo. Então, a gente se lembra disso bastante, né? Que legal, que bacana, né? Então, o que você acha, assim, que, pela experiência que vocês tiveram, qual que é a principal motivação das pessoas de se desafiarem a fazer esse caminho aí? Olha, eu acho que a principal motivação é procurar se encontrar um pouco mais, entendeu? Procurar entender melhor o que se passa com ela. Eu acho que é a principal motivação. De onde eu vim, que eu sou, para onde exatamente, eu vou. Porque ali você tem oportunidade, você caminha, às vezes, 20 quilômetros, 30 quilômetros, e você não vê nada, né? Como é que se diz? Vê poucas pessoas, né? E às vezes caminha sozinho. Às vezes você vê outras pessoas caminhando, mas um pouco mais longe. E aí é uma oportunidade de você... por exemplo, né, um dia a gente passou na frente de uma casa de repouso, né, no meio do nada lá. Era uma casa de repouso. A gente viu que era uma casa de repouso, um pouco retirada da cidade, assim, né? E estava escrito no portão, assim, né, no portão... Não nos hagam invisíveis em espanhol, né? E aí o Rossi passou, eu passei, parei, né? Eu olhei assim, em tradução livre, né? Significaria, falava diretamente com você, você não nos faça invisível. Aí eu chamei o Rossi e disse, olha aqui, Rossi, o que tu acha dessa frase? Ele disse, às vezes a gente acha que é meio invisível. A gente, né, que não está numa casa de repouso, né? Agora imagine aquelas pessoas que estão numa casa de repouso, né? Elas, às vezes, são invisíveis para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus conhecidos. É verdade. Né? E aquilo ali a gente foi conversando depois sobre essa questão de você...
não se tornar invisível, né? Para que você chame a atenção das pessoas que você vive, que você pensa, né? Né? Porque assim, ó, aí aconteceu outra situação que a gente ria. A gente se tornar uma pessoa interessante. Interessante, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando que o outro te reconheça, mas na verdade você tem que fazer com que o outro te reconheça, né? Você tem que ser interessante, Sim, né? A ponto dela te reconhecer, né? Aí um dia nós estávamos, não me lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, as pessoas quando passam por você, ou você encontra, elas dizem, buen camino. Todas falam assim, buen camino. E a maioria faz. Mas e principalmente os jovens, às vezes eles têm uma certa dificuldade de reconhecer os mais velhos, né? Ou de acreditar, às vezes, no que os mais velhos falam, né? E aí um dia nós estávamos caminhando, passou um grupo assim de uns 3 ou 4 pessoas jovens, não nos deram a mínima bola, né? Não disseram bom caminho, nada, passaram como se nós não tivéssemos invisíveis. Ali. Fossem invisíveis. Aí eu disse para o Rossi assim, olha, esses aí não nos viram. Aí ele disse... Acabamos de ficar invisíveis. E ele disse, é verdade. O que vamos fazer, Rossi? Vamos desejar um bom caminho para eles. Cada vez que passar um jovem, e os jovens faziam isso, a gente notava que os mais jovens não cumprimentavam. Aí quando a gente via que era um jovem assim, a gente gritava, bom caminho. Aí eles respondiam. Viu? Então era assim, era divertido, porque quanto mais alto a gente falava, mais eles respondiam alto também. A gente precisa ser a mudança que a gente espera no mundo, né? Exatamente. Então a gente precisa dar, né? Aquilo que a gente quer receber. Exatamente. Então, assim, isso são aprendizados, né, que a gente, né, de ajudar, por exemplo, a gente encontrou pessoas machucadas durante o caminho, ajudar aquela pessoa, né, a se levantar. Que legal. Né, entendeu? Tivemos que chamar um táxi para uma pessoa que tinha se machucado bastante, né? Então, e pessoas que você não conhece, que você nunca mais vai ver, entendeu? Mas interessante, né? Então é bacana. Eu vejo quanto que tá no nosso, assim, no nosso DNA, na nossa origem, na nossa criação, né? Fomos criados para nos relacionar, ter um relacionamento com Deus, e o quanto a gente busca isso é uma busca incessante, né? E mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, em várias coisas, situações, religiões, a gente está sempre buscando, né? De alguma forma, sem saber o que a gente está buscando. Mas no fundo é esse relacionamento, né? Assim, aproveitando na questão do estudo da mente, da neurociência, né? Tem um livro do André Agassi, que foi um dos maiores tenistas do mundo, né? Uau! E não sei se você já ouviu falar dele. Não. Não, mas o André Agassi foi um dos primeiros a ganhar Roland Garros na França, se não me engano, com 16 anos ou 17 anos. Então ele foi um fenômeno, assim, né? No tênis, né? Mas ele passou muitas dificuldades, assim, até no próprio tênis depois, né? E então o livro dele é muito interessante. Aí ele tem uma frase, um insight que ele passou tantas dificuldades que as pessoas começaram a questionar ele. Como é que ele conseguia superar essas dificuldades, né? Daí ele disse um negócio que é bem bacana. Ele disse assim, olha, quando a gente nasce, né, não sei se a frase é dele ou não, mas ele falou, quando a gente nasce, isso é como um presente que a gente recebe de Deus. E é verdade, você recebe um cérebro que é um presente, né? É verdade. Né, dos teus familiares, dos teus pais, dos teus avós. E a gente não usa nem 10% dele, né? Mas o que você vai fazer com o teu cérebro é o presente que você tem que dar para Deus. Uau! É bem isso mesmo. E é mais ou menos isso. E né? Isso mesmo. É isso mesmo. A gente recebe um cérebro potencialmente com muita possibilidade de crescer,
mas ele não aprende sozinho. Nós temos que ensinar ou aprender com outras pessoas, se relacionar, né? Por exemplo... É como um computador, você precisa programar ele, né? Você precisa programar, né? Ele é bem melhor que um computador, né? Mas você precisa programar ele, né? Até porque o computador é feito pelos homens. Nós somos mais de semelhança do Abba, pai, né? O computador, assim, tem uma comparação. Às vezes a gente vê falar assim, nosso cérebro é como um computador. Não, ele pode ser semelhante, mas tem muita diferença. Porque o computador, ele é um regime fechado, né? Ele tem fim do trabalho dele. O cérebro é um regime aberto, né? Ele tem várias possibilidades, né? Onde você pode ter várias alternativas, né? E você pode mudar de alternativa, você pode mudar de pensamento. Como que diz assim, a mudança da nossa vida diária é o que mais constante tem, né? Nunca, se você vai às vezes você pensa assim, não, mas o meu trabalho é uma rotina. Não, não é uma rotina. Se você vê os detalhes, você vai ver que amanhã é diferente de hoje, né? Mesmo se você está fazendo a mesma coisa, é diferente. E nos detalhes, aí que está uma coisa importante também. Nos detalhes é que estão as oportunidades, né? Ali é que você, de repente, vai conseguir enxergar uma oportunidade de se relacionar com uma pessoa, de conseguir um emprego melhor, de fazer um trabalho melhor, de ser notado por uma pessoa para você crescer. Uma ajuda de outra pessoa que é muito importante. De criar uma inovação. É no detalhe, né? Você não precisa esperar um grande acontecimento para mudar, não. Porque os grandes acontecimentos são raros. É verdade. São raros, né? Normalmente é o dia a dia. E ali no dia a dia que, se você prestar atenção, tiver o que a gente chama presença plena, né? De você viver atenção plena, atenção plena, você viver aquele momento, você vai começar a enxergar alguns detalhes, né? Que às vezes você passa por cima. E aí perde, às vezes, alguma oportunidade. Fantástico. Né? E o que levou o senhor a estudar mais os caminhos do cérebro? Estudar neurociência e lançar esse último livro aí, que está sendo um sucesso. Olha... Que fala sobre aprender a usar melhor essa máquina. Aprender... assim, a minha especialidade original, né, que eu me formei lá no final da década de 70, é otorrinolaringologia, ouvido, nariz e garganta, né? Todos são órgãos dos sentidos, né? Ouvido, nariz, olfato, gosto, né? Certo? Só que escapa um pouquinho a pele, mas o resto está dentro da minha especialidade. E como é que a gente se relaciona com o mundo? Como é que a gente está aqui através conversando? Dos sentidos, né? A gente está aqui conversando, digamos, pela visão, né? Pela audição, pelo olfato, a gente está sentindo a temperatura, né? Pelo gosto, estamos tomando ar. Tudo isso vai moldando o nosso dia a dia e vai fazendo que a gente seja o que a gente é. Né? Verdade. É o que a gente é. E é isso, então, talvez por isso é que eu sempre gostei muito de estudar o que é o cérebro. Gostei muito de estudar porque faz parte do meu dia a dia, das consultas que eu dou, das pessoas que me procuram nessa especialidade. Então isso faz parte. E eu sempre estudei isso. E a partir eu me formei lá no final da década de 70, né? Só que ali, ainda assim, os exames de cérebro e estudos da funcionalidade do cérebro, eles eram ainda mais primitivos, né? E a partir de 1990, uns 20 anos depois de formado, 25, eu comecei a notar que as pessoas, os neurocientistas, né, as pessoas que estudam, que fazem trabalhos do cérebro, começaram a ter mais acesso a coisas mais concretas da funcionalidade do cérebro, né? Aonde que você, dependendo da tua experiência, aonde que aumenta o número de neurônios, né? Aonde que aumenta as conexões cerebrais, né? Dependendo da doença que você tem, aonde você fortalece ou reduz. E foi uma coisa que eu me interessei, né? Aí comecei a estudar. E hoje
Eu também faço perícia médica, né? Perícia judicial. E na perícia judicial, no consultório você vê a pessoa verdadeira, né? Porque ela quer que você descubra o que você tem para o tratamento. Às vezes na perícia ela não quer que você descubra o que ela tem. É o contrário. É o contrário, né? Não estou dizendo todos, mas às vezes, porque ali é um interesse mais, às vezes, até de valores, de indenização, coisa assim, né? Então, é o contrário. Então, essas duas experiências, elas me fazem, assim, ter uma certa, vamos dizer, vantagem, né? De enxergar as pessoas. E a neurociência, ela possibilita hoje, com alguns exames que tem de ressonância magnética cerebral funcional, que você estude, digamos, a funcionalidade do cérebro, aonde trafegam os pensamentos e aonde você pode, de repente, estimular, né, o cérebro ou reduzir para que você consiga ter experiências melhores durante o teu dia a dia, né? Então é muito, muito bonito, assim, muito interessante. Isso, né? tem um exemplo prático, assim, de alguma coisa que a gente pode fazer para estimular esses bons pensamentos, vamos colocar assim? Vamos dizer assim, ó, tem muitos, mas eu vou dizer um que eu sempre me lembro, né? Hoje as pessoas estão direto no celular, né? Certo? É impressionante. Agora, recentemente, eu viajei, né? Nos aeroportos, nas cidades, no Brasil, na Europa, tudo quanto é lugar, você vê as pessoas. Nos restaurantes, né? Às vezes estão sentadas na mesa e cada um com o seu celular, né? Com o celular. Elas estão... o corpo está ali, mas a mente está... Mas a mente sabe Deus onde está. Exatamente. Então, as pessoas têm... eu acho que assim, que tem... E quando você fala com uma pessoa, assim, em grande parte das vezes, você emite uma opinião, às vezes, que pode mudar, ou você pretende que mude um comportamento, como, por exemplo, de estar vendo o celular. A gente vê num restaurante lá, a gente até brinca, né? Todo mundo jantando e o celular ali, né? Quando você fala alguma coisa que, às vezes, não, mas vamos, né, deixar o celular de lado, a primeira, como é que se chama? A gente vê, assim, de muitas pessoas, a primeira reação é não de compreender o que você está falando, mas de responder. Entende? Reacional. Né? Reacional. Então, assim, eu acho que Tipo, a pessoa está no celular, quando você chama ela... Você chama... experimenta, por exemplo, chamar a atenção de uma pessoa no trânsito. É um risco. É um risco, porque ela não está com a intenção de compreender o que você está falando. Ela quer responder, né? Ela quer que, digamos, que o pensamento dela, que a atitude dela seja realmente reconhecida. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, que a neurociência ela ensina, estudando a funcionalidade do cérebro, como que isso entra, né, dentro do teu cérebro, como você trabalha isso, você aprender mais a ouvir e compreender do que responder. Certo? Já dizia lá, os nossos avós diziam, nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, né? Mas agora a neurociência está dizendo assim, olha, era verdade, era verdade. Compreenda melhor que você vai se dar melhor na vida, no teu dia a dia, né? Me lembrei agora de uma passagem que tem lá no Manual do Fabricante, em Tiago, que ele fala, né? Que eu seja tardio para falar, tardio para mirar, pronto para ouvir, pronto para obedecer. Exatamente. Você vê que sabedoria, né? Exatamente. E são coisas que às vezes são antigas, mas e que agora alguns trabalhos estão mostrando, né? Por exemplo, alguns trabalhos científicos. Né? Eu não sou um neurocientista, eu sou um especialista em neurociência, ou seja, eu sou um divulgador de neurociência. De neurociência, né? Mas, por exemplo, tem uma coisa assim muito importante que não se sabia. Há um tempo atrás, quando eu me formei, eu me lembro do professor de neurologia que dizia assim, olha, a célula da pele, do lábio,
ou do fígado, ou sei lá, qualquer tipo de célula, ela se renova. Ela vem novamente. Se você machuca, ou se traumatiza, ou mesmo na renovação. A única célula que não se renova é a célula cerebral. Se você nasce com um determinado número de células e com o tempo você só vai perdendo, né? Então, eu fiquei pensando, eu me lembro que eu até hoje pensava, mas não é possível isso, né? Mas como é que pode, né? A gente vai perder. Então, nós estamos fadados a ficar com problemas, né, na velhice. Né? Por causa que a gente vai perder quantos milhões de células. Exatamente. Daí, o que aconteceu? No ano 2000, por aí, 2002, teve um cientista, um austríaco, que é naturalizado americano, chamado Eric Kandel. Olha só o que ele fez, ele ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Ele começou a estudar as lesmas. As lesmas. Porque as lesmas, uma determinada variedade lá de lesmas, tinha poucos neurônios, né? Tinha ali os neurônios que podiam ser estudados. Daí ele começou a ver que ele, se estimulasse determinada parte, crescia um outro tipo de neurônio. Se ele estimulasse determinada outra parte, crescia um outro tipo. Mas como? Se neurônio de lesma cresce, será que o neurônio de uma pessoa humana não é possível criar? E aí ele fez um videozinho sobre aquilo ali. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Aí aquilo ali trocou o paradigma, né? Da ciência, que começou a dizer, não é verdade. Nosso cérebro é muito mais dinâmico do que a gente pensa. A gente é possível em qualquer idade. Hoje já tem trabalhos que mostram que em qualquer idade você pode produzir neurônios. Até com pessoas de 90 anos já foi feito o trabalho. Então, claro que não é com a mesma intensidade que é uma criança de 3, 4 anos, um adolescente, né, um adulto jovem. Mas tem um trabalho agora recente de que mostra que você pode criar em torno de 700 neurônios por dia. Uau! Não interessa a idade, né? Então, isso Isso ensina isso no seu livro? Sim, isso está no livro. As referências, né? Quem que descobriu isso e por que a gente... Não é só acreditar, não é só motivar. A motivação ela é muito importante. Só que ela é muito fugaz, né? Exatamente. Não, hoje já é possível você ver que existem provas científicas que isso acontece. Basta você acreditar, né, e querer, né? A se comportar de uma maneira melhor, né? Então, isso é bem interessante, né? Mas um exercício prático, assim, que a gente poderia estar criando novos neurônios? Um exercício prático? Eu acho... sim, então vou dar um exemplo, né? Isso também foi um trabalho científico realizado há pouco tempo atrás. Os neurocientistas pegaram 100 contadores, pessoas que lidam com a contabilidade das empresas, né? Pegaram 100 contadores, sabe que os contadores, eles têm dificuldade, assim, eles têm, às vezes, desafios muito grandes para fazer com que a empresa caminhe regularmente e que dê, assim, os resultados que as pessoas querem. Perfeito. Aí o que aconteceu? Eles pegaram eles formularam um problema contábil desconhecido dos 100, um problema que era difícil, e disseram assim, deram para 50 contadores, eles disseram assim, olha, para os 100 contadores, não para os 50, eles disseram assim, olha, está aqui um problema para vocês resolverem, né? Que era um problema difícil. Aí, e deixaram eles tentar resolver. Aí terminaram o trabalho, eles notaram que aproximadamente 50 contadores tinham resolvido o problema. E outros 50 não tinham conseguido.
Aí eles pensaram, eles agora chamaram aqueles que tinham resolvido. Disseram, escuta, como que vocês resolveram isso? Que era um problema difícil, que vocês nunca tinham visto, né? Mas vocês conseguiram resolver. Por que você acha que você resolveu? Né? Perguntaram. Daí o que eles descobriram? A maioria daqueles que tinham resolvido disseram assim, olha, eu acreditava que eu poderia resolver. Eu acreditava. Porque, embora eu não conhecesse, eu tentei ver os detalhes e comparar com o que eu já sabia, e fui vendo e fazendo, e na verdade eu acredito que eu tinha essa possibilidade de resolver. E resolveu. Aí pegaram os outros 50, tá, mas por que você acha que não resolveu? Não conseguiu. Só olha, quando eu vi que era um problema que eu nunca tinha visto, que era muito difícil... Pensei, não vou resolver. Eu pensei, eu não vou resolver, não tem como resolver isso aí. E não consegui. Embora eu tentei, não consegui. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que acreditar numa coisa não é só motivar, não é só motivação, né? Existe todo um trabalho cerebral de fortalecimento de neurônios e de cérebro que faz com que você consiga fazer aquilo que você imagina que possa fazer, né? Isso serve para o nosso dia a dia, né? Isso é o cérebro explicando a fé, né? Exatamente. Que é a imaginação, a certeza das coisas que não se vê, a convicção naquilo que se espera, né? Exatamente. Então, você trazer para a existência o que não existe ainda. Então não é só abstrato, né? É uma coisa concreta. E outra coisa que descobriram também é o seguinte, que assim como você pode fortalecer e tornar mais forte as conexões, você pode enfraquecer, né? Desde que você procure outras alternativas, melhores do que aquela que você não gosta, né? Agora, é difícil, lógico, não é assim tão fácil, claro, né? Até tem um tempo, No caso desses cientistas, metade estavam fortalecendo e a outra metade estava enfraquecendo. Exatamente. Né? Então, assim, e outra coisa assim que também se descobriu é que quanto tempo demora para você, por exemplo, se você tem um hábito que você não gosta, né? Você não gosta de comer doce, por exemplo, mas come, certo? Você vê que... Quanto tempo demora para mudar esse hábito? Quanto tempo demora? É que você come mais do que você devia, né? Porque o doce é um meio viciante, assim, né? Você come mais do que você devia. Quanto tempo demora isso, né? Que é importante, né? Que às vezes você diz para uma pessoa assim, não, mas isso aí você não deve fazer. E a pessoa continua fazendo, né? E aí se você quiser... você tem condições de mudar esse hábito. Só que assim, existe uma coisa que se chama repetição. De você repetir o comportamento que você quer que aconteça em você. E aí se descobriu que hoje, pelo menos, 3 semanas é preciso para que você tenha, digamos assim, pense nessa alternativa e haja numa alternativa de que você mudar de certo comportamento que você não gosta, né? E você vai fortalecendo. Pelo menos 3 semanas até 3 meses. Se você insistir num comportamento melhor, se você treinar melhor o cérebro, você vai conseguir, né? E outra coisa assim que... E muito importante nisso aí, eu acredito, né, doutor? É a comunicação, né? É você estar comunicando aquilo que você quer, o hábito que você quer, por exemplo. Ainda que ele não faça parte da sua realidade no momento. Sim. Mas você está em postura, em palavras. Em palavras. Você, digamos assim... É uma motivação que você sabe que pode dar certo do ponto de vista objetivo. Porque quem que somos nós? Nós somos o que o nosso cérebro comanda, né? Certo? Né? Então, você sabe que você pode, de repente, estimular determinados comportamentos que pode demorar um pouquinho, mas pela neuroplasticidade você vai conhecer, vai atingir. Vai atingir, né?
Agora tem que insistir um pouco, né? Exato. Não pode ser imediatista, né? Não pode ser, exatamente. Então Hoje o celular deixa a gente imediatista, né? Você mandar uma mensagem, a resposta tem que ser rápida. Tem que ser rápida, exatamente. E no cérebro não funciona muito assim, né? Exatamente. Leva um tempo. Leva um tempo. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Da gente... o livro eu escrevi para leigos. Uau. Não foi para técnicos, né? Ele tem um fundamento, ele tem referências. Ative a sua mente. Ative sua mente, né? Ative sua mente. Descubra como a neurociência pode alavancar seu crescimento. Uau. Então, assim, ele é para leigos, ele tem referências científicas para quem quiser se aprofundar, né? Mas ele é um livro escrito em linguagem simples para que a gente consiga usar alguns comportamentos no nosso dia a dia, né? Me lembrei agora de um outro do dia a dia. Às vezes a gente tem quando não acontece alguma coisa que a gente gosta, né? E que nos atinge, né? A gente tem a reação imediata, que pode ser de raiva, né? Que é uma emoção primária, pode ser de medo, né? Pode ser de tristeza, né? Dependendo, né? E isso é imediato. Então, aí, o que a neurociência ensina, né? Que a gente tem um cérebro, todos os nossos pensamentos, eles caminham por todo o cérebro, né? Só que assim, essas emoções mais primárias, tipo medo, reativas, né? Raiva, tristeza, né? Elas são imediatas, né? Elas atingem o cérebro posterior e dali surge uma emoção e uma, talvez, reação. Que é imediata, né? Mas esse cérebro posterior aqui atrás, ele é... Que é o reptiliano. É, o reptiliano, ele é imediato, ele é, digamos assim, ele é automático. Ele além instintivo. disso... instintivo. Ele nos controla a respiração, o batimento cardíaco, tudo, mas ele é automático. E quando você reage imediatamente, talvez não seja a melhor reação. Entendeu? A gente tem que agir, não reagir. Na maioria das vezes não é a melhor coisa a fazer. Então, o que acontece? Presta informação. Isso é neurociência. Para essa informação vir do cérebro posterior para o cérebro estratégico, que é o anterior, ela leva 6 segundos. 6 segundos. E 6 segundos é uma eternidade. É a diferença entre uma vida e uma morte. Entendeu? Então, a gente tem que... Quando você reage a alguma coisa intempestivamente... Os nossos avós não diziam conte até 3 ou conte até 10? Respira, né? Conta até 10, isso aí. Por quê? Porque é o tempo necessário para o nosso cérebro estratégico alinhar uma reação, né? E você se comportar melhor. Para você mesmo e também com a outra pessoa que você está se relacionando ou com a situação que você está vivendo, né? E a gente vê muito isso no dia a dia de pessoas reagirem assim... de uma maneira que eu diz, mas como que pode essa pessoa fazer isso aí? Não deu tempo de chegar no... Ela não treinou. Ela não treinou. Ela simplesmente reagiu. Não que você vá... Assim, claro que é difícil você ser 100% estratégico. Isso, nós somos dominados pelas emoções. Só que você pode treinar mais. E você pode assumir mais o governo disso. Exatamente, é isso aí. Você ter um pouco mais de, como é que se diz, de resultados mais positivos. Não precisa ser de 100%, né? Mas se você tiver um pouco mais, já vai ajudar bastante. Numa resposta, numa pessoa, num trabalho que você vai fazer, né? Ou num alguma coisa. Porque nem sempre tudo são flores, né? As coisas, às vezes,
as pessoas às vezes te ofendem, não te ofendem, né? Você se sente ofendido. Então, uma maneira de você... Eu diria isso, não que elas ofendem, porque eu acho que as pessoas não têm muito esse poder sobre nós, mas a gente se sente, né? Se sente, exatamente. Então, é uma maneira de você... Na verdade, é tudo como não do acontecimento em si que a gente estava falando, mas é sobre como a pessoa se sente. Exatamente. Como ela interpreta aquilo para ela, né? Como aquilo atingiu ela. Como aquilo atingiu. Atingiu ela. E até eu estava lendo esses dias que às vezes você vê as pessoas dizer assim, mas eu não me importo com o que as outras pessoas pensam. Não é bem assim, né? A gente se importa com o que as outras pessoas pensam. Só que a gente tem que se importar de uma maneira que isso faça com que a gente cresça e não que, né, que a gente queira derrubar aquela pessoa. Exatamente. Né? Entendeu? Então, eu acho que a gente se importa. Eu me importo com o que as outras pessoas falam e pensam, mas eu tento agir de uma maneira que aquilo faça com que eu cresça. Nem às vezes a gente não consegue. Mas quando não consegue, a gente tem que se lembrar o seguinte, que todas as pessoas são assim, né? Se você se colocar no lugar de uma, vamos dizer assim, às vezes você vê uma pessoa fazer uma coisa que para você, né, que você diz, não, mas eu jamais faria isso, né? Mas a gente acha que jamais. A gente nunca teve naquela situação. Nunca teve, né? Então, assim... Para saber, né? Então, assim, eu acho que não é assim, pular no pescoço e agarrar e não soltar nunca mais, né? Eu acho que assim, tudo bem, você não gostou, mas você não... Flocha um pouquinho o pescoço, né? Se coloca, às vezes, no lugar dela, talvez você vai entender, talvez você não vá... Às vezes é um amigo, né? Uma traição, uma coisa assim, né? Talvez você não vá ser mais amigo daquela pessoa, mas também não precisa ter raiva dela, né? Não precisa cultivar aquela coisa dentro de você. Acho que daí o ensinamento de Jesus sobre o perdão... Exatamente. Ter sido tão incisivo, né? Nesse ponto, né? Então eu acho que você tem que procurar perdoar, não quer dizer que vai ser amigo novamente. O que eu falei, perdão, as pessoas confundem a questão do perdão, né? Porque o perdão não é liberar novo crédito, né? Mas é se libertar daquilo, liberar a pessoa daquilo, né? Mas não precisa abrir novo crédito. Não precisa. Né? Às vezes você vê uma pessoa dizer, não, eu até recentemente vi um amigo meu, eu tenho 2 amigos, eu tenho vários amigos, mas tenho um amigo aqui, outro ali, e os 2 não se dão. Né? E eu me dou com os 2. Aí um falou assim, para mim ele está morto. Quer dizer, puxa, mas eu até falei, mas escuta, faz tanto tempo, houve uma desavença, né? Faz tanto tempo que isso aconteceu, né? Você não precisa ser amigo dele novamente. Exato. Mas, aflocha o pescoço dele. Né? Isso aí. Não, mas não consigo, e não quero nem ver. Né? Então, é uma coisa que um pouco, eu acho assim que não é por aí, entendeu? É interessante isso, né? Porque a gente tem essa... É do ser humano, como você falou, nós somos iguais nesse ponto, né? De achar que a gente não consegue, né? Eu também acho que a gente não consegue. Tem muita coisa que a gente não consegue, né? Mas se a gente pedir para Deus e nascer no coração da gente que a gente quer realmente o desejo de perdoar... Se livrar daquilo que você acha que se você consegue ou não. Mas genuinamente o teu sentimento é de querer esse perdão. Porque foi Jesus mesmo que nos ensinou na oração, inclusive, né? Pra gente perdoar assim como a gente é perdoado. Existe uma condição nessa oração que muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? A oração do Pai Nosso, né? A gente só será perdoado se a gente perdoar. Exatamente. E nós somos dependentes desse perdão. Então, por que não perdoar? Exatamente. É isso aí. Não sei se você A gente não precisa nem entender, mas a gente precisa perdoar. E aí esse sentimento de querer tem que nascer no coração da gente. Tem um filme muito bom chamado A Cabana, não sei se já vi. Ele fala sobre isso, né? De um pai perdoar o assassino da filha, né? Que, olha que coisa difícil, né? Mas ele... Aí tem todo é lindo, né? É muito bonito, porque ele foi aprendendo a perdoar, né? Perdoar
Não precisava ser amigo de novo, mas perdoar. Exatamente. Entendeu? Porque como é que nós vamos viver essa liberdade, experimentar essa liberdade, se você está acorrentado naquela situação, naquela pessoa? É isso aí. Não faz sentido isso, né? Exatamente. De todas as formas que você analisa, assim, o perdão, é sensacional. Eu acho que por isso que Jesus bateu tanto nessa tecla, né? E não só perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 no mesmo dia. No mesmo dia. Porque era de vital importância para nós, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde, para a saúde dos nossos relacionamentos, né? E o ser humano adoece sem perdão. Sim. Ele abre portas para muitas coisas ruins, né? Das quais a gente nem dimensiona, nem se dá conta. Às vezes não se dá conta. Então eu falo, o perdão não é para quem merece. A gente acha que não, eu vou perdoar o outro porque ele é bonzinho, ele merece. Ele mereceu o meu perdão. Mas não é. Se fosse isso, não precisava perdoar. O perdão não é para quem merece, é para quem precisa. E para você mesmo. Exato. Para você mesmo. Esse que é o ponto, né? Exatamente. E você se... A gente acha que acorrentando o outro... Porque a gente está acorrentando o outro a nós, né? Que não, então o outro vai estar preso. Não, é você que está preso nele. E outra coisa, assim, que eu acho importante também é o seguinte. Quando você... Por exemplo, você viu que tomou uma atitude intempestiva, que não era a melhor atitude, que você, de repente, prejudicou alguém, que você sente aquele sentimento de culpa de ter prejudicado alguém. Então, eu sempre penso assim, se for possível corrigir, eu vou corrigir, de alguma maneira, né? Certo? Mas se não for possível corrigir, que às vezes não é, né? Pelo menos eu vou me perdoar e vou tentar não agir mais assim. E você vê como a gente precisa, né, desse perdão. De que Deus nos perdoe, de que o outro nos perdoe, de que a gente se perdoe. Da mesma forma, a gente precisa perdoar o outro. Exatamente. A equação não fecha, né? Só não vale se perdoar e fazer de novo, né? Ah, é verdade. Aí entra o arrependimento, né? Que as pessoas acham que arrependimento... eu me arrependo. Arrependimento é metanoia, falando de neurociência aqui, né? É mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Né? É não fazer mais aquilo. Pelo menos tentar, né? Mais. Não quer dizer que vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira. Mas tenta, né? Então, treine. aí, de novo, né? O ensinamento fantástico do nosso mestre, que ele disse, vai e não peques mais. Tipo, não cometa mais aquele erro. Cometa outros, mas não o mesmo. Não aquele. Aí, agora eu me lembrei que a gente falou no início, você falou que a gente usa 10% da capacidade cerebral. Acho que nem isso, né? Mas sabe que não é isso? Sabe o que é? A gente, na verdade, a gente usa 100% do nosso cérebro. Sabe o que a gente não usa? Nem 10%. É o treinamento da nossa capacidade. Entendeu? Isso que a gente não usa. Isso que nós temos que... A otimização desse... O aprendizado, né? É isso que a gente usa. O cérebro, quando você... Nós estamos vivendo os pensamentos, as conexões, os neurônios, eles estão trabalhando lá. Todo o cérebro. Né? É uma usina de funcionamento total. O que a gente precisa é fortalecer a capacidade de aprendizado. Essa neuroplastia. É isso que a gente precisa fortalecer. Que aí, quanto mais nós fortalecermos isso, mais nós vamos usando melhor o cérebro. Então é isso que está lá no livro. O ensinamento de ouro. Exatamente. Lá do livro é isso. Esse é um dos insights. Aprender a aprender. Isso aprendendo a aprender. Isso não é eu que estou falando. Tem as pessoas que estudaram isso e falaram. Então, meu objetivo digamos, no livro, foi, digamos, deixar esse entendimento um pouco mais simples, né? Para que você... Mais acessível, mais acessível, né? Porque às vezes eu dou algumas palestras e as pessoas se admiram ainda de que neurônio cresce, né? Que você pode criar, né? E isso é uma descoberta já de muito tempo, mas é uma descoberta no meio científico. No meio dos leigos não é tão óbvio assim. Claro. Não é tão óbvio assim. É verdade. Não é tão óbvio. Então você tem que divulgar isso, para que as pessoas acreditem que com a idade é possível você melhorar.
e não piorar. Entendeu? Desde que você trabalhe para isso, né? Sem dúvida. Trabalha a tua cabeça, né? O livro, né? Você falou uma dica prática, né? Leitura. Tem coisa melhor do que leitura, de você descobrir novos... O que a leitura, na minha opinião, o que a leitura faz? Né? Ela mostra para você ideias diferentes, não quer dizer que você vai concordar com todas elas, mas outras formas de ver uma mesma questão e fazer o que com o cérebro? Ser um pouco mais flexível. Né? Vai aumentando o nosso mapa de mundo, né? Um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de tolerância, né? E isso a gente adquire com o tempo. Não é quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Não é quando os neurônios estão crescendo a 1000 por hora. Não, quando os neurônios estão crescendo devagar, mais devagar, mas estão crescendo. E você pode fortalecer aquilo que você está aprendendo durante a vida inteira. A vida inteira, né? Então, isso que a gente precisa... Às vezes, no consultório é muito comum, às vezes as pessoas dizem, olha, com a idade, aí vem os 80, aí vem os 50, aí vem os 60, e aí aparece tudo com a doença. Não acredite nisso, isso não é muito verdade, não. Claro que existem algumas facilidades maiores, alguns que para, digamos, proporcionar com que você adquira algumas doenças, né? Mas só que você pode trabalhar isso, né? Para que isso não te atinja, você não pode se condenar a você mesmo, né? Certo? Com certeza. A gente sabe, por exemplo, hoje a teoria, por exemplo, nós sabemos hoje de que a gente produz células o tempo inteiro no organismo que são células malignas. O tempo inteiro. Que elas são combatidas, né? Nós temos um sistema imunológico que vai lá e combate e mata essas células. Isso é a defesa do nosso organismo. E o sistema imunológico, aonde está a maior dependência do sistema imunológico? Daquilo que nós pensamos. Uau. Né? Ali, daquilo do tráfego do nosso pensamento, de quanto a gente valoriza alguma coisa e quanto a gente não valoriza, de quanto a gente dá importância para uma coisa e para outra não dá. Né? Então, as coisas são mais ou menos assim, né? A gente não pode fortalecer o que é ruim, a gente tem que fortalecer o que é bom, tem que ver o copo cheio, não o copo vazio. Né? Exatamente. É isso aí. E é um treino isso, né? E é um treino, é treinamento. Isso é treinamento diário, desde quando As pessoas não nascem, tipo, por exemplo, tem um otimista e um pessimista. Ele não nasceu o pessimista e o outro otimista. Não, né? Não, ele é um consciente ou inconscientemente, eles treinaram para chegar naquilo ali. Exatamente. Intencional ou não, sendo intencional ou não, né? Mas me fez lembrar do apóstolo Paulo, né? Que ele disse, né? Lá em Romanos ele diz, na carta dele de Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele falou isso. Olha só. E ele não sabia neurociência. Só vê. Mas acho que já sabia, né? Tá bom. Acho que a neurociência veio dali, né? Pode ser, pode ser. Acho que é mais por aí, mas você vê, né? Que coisa, né? Então, acho que é isso. Tá bom. Doutora Noni, muito obrigada. Eu acho que nos motivou muito a ler esse livro, né? Sim. E eu agora estou curiosa para... O livro nós vamos deixar aqui embaixo. Sim. Para as pessoas... pesquisarem lá na Amazon, o senhor disse, né? Está em todas as livrarias. Quem tem o Kindle, de repente dá para baixar no Kindle, comprar pelo Kindle. Ele está na forma eletrônica, na forma física, você pode comprar pela Amazon, mas não é só na Amazon, ele está até no Mercado Livre, está em todas as plataformas digitais. E está em todas as livrarias também no Brasil, inclusive aqui em Balneário Camboriú. Na livraria do shopping ali. Então, nós não temos desculpa para não ler e treinar essa máquina que Deus nos deu. E ele está sendo assim bem aceito. Eu tenho já recebido vários feedbacks de pessoas que já leram e assim agradecendo a oportunidade de ler o livro. Então, ele está sendo uma experiência bem legal. Uau! Então, estão todos desafiados a lerem esse livro
E treinar um pouco mais o nosso cérebro, né? Treinar. Treinar, exatamente. É isso Aumentar aí esses neurônios. Exatamente. Não é não, doutor? É isso aí. Doutor, muito obrigada mesmo. Uma honra, eu sei que o senhor é muito ocupado. Não. E é uma honra, um privilégio muito grande. Eu que agradeço. Ter o senhor aqui engrandecendo aí com esses conhecimentos na nossa vida. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tá bom. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.